A lei anticorrupção dispõe de um instrumento de negociação, o chamado Acordo de Leniência. Muitos brasileiros que acompanham os desdobramentos da Operação Lava Jato ainda não sabem o que significa esse acordo. Leniência, a senhora já ouviu falar dessa palavra? Quem? Tá longe de ser uma pessoa. E se não é quem, é o que. Uma coisa que significa das leis, né, do nosso Brasil, ou das leis dos tribunais. Pelo menos ele tentou adivinhar, mas a maioria prefere não correr esse risco. Você sabe o que é leniência? Não. Acordo de leniência, você já ouviu falar? Não ouvi falar. Uma pesquisa da neuropsiquiatria feita entre 400 pessoas, homens e mulheres, mostrou que quase 30 mil palavras são trocadas por dia, mas leniência não é uma delas. O povo brasileiro sabe o que significa? Acho que também não. Ninguém tem culpa. Faz pouco tempo que a leniência apareceu na vida do brasileiro. Ela vem do latim lenitate, é atribuída à suavidade, tem sinônimos como agradável, suave ou doce, mansidão. Mas quando a gente escreve a palavra acordo junto à leniência, o sentido é um pouco diferente. Vamos então ao termo na lei. Remete à atenuação da punição imposta em determinada prática ilegal. O acordo de leniência permite que empresas infratoras, em troca de informações que favoreçam as investigações, continuem recebendo determinados benefícios, como, por exemplo, o acesso a empréstimos do BNDES. É um acordo feito com a União na esfera administrativa. Já no caso de pessoas que cometeram crimes, existe a delação premiada. No caso da delação premiada, nós estamos falando assim de pessoas físicas, não é? No caso do acordo de leniência, de pessoas jurídicas. Agora, de qualquer forma, quer dizer, a ideia é sempre de que haja uma colaboração com as investigações para que elas possam ser aprofundadas, inclusive trazendo novos fatos, novos personagens, novos atores a toda essa investigação sobre o fato corrupto, né? Que hoje é o caso da Lava Jato. E foi exatamente por causa dessa investigação que a palavra leniência veio à tona. Grandes empreiteiras combinavam o preço de uma obra para a Petrobras em contratos superfaturados, em que os valores eram divididos entre executivos, operadores do esquema e políticos. 3 partidos teriam recolhido propinas que, supostamente, financiaram campanhas eleitorais. O juiz federal Sérgio Moro é o responsável pelo caso na primeira instância do judiciário. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, envolvidos no esquema, decidiram pela delação premiada, para tentar a redução de pena. Fizeram relatos importantes para a investigação. No caso dos acordos de leniência, estes seriam celebrados com as empresas suspeitas de participação. Isso está previsto na lei anticorrupção, que ainda não foi regulamentada. Esse acordo de leniência ele é muito importante, porque uma vez detectada o problema, né, e quando se comprova que a empresa de fato teria uma multa muito grande a ser paga e poderia ser excluída, né, de contratar com o poder público, a lei traz a possibilidade para que ela faça um acordo e dentro desse acordo ela tenha a sua multa reduzida e deixe de ser aplicada essa sanção de proibição de contratação. Mas o que o poder público ganha com isso? Ganha em muito com a questão da celeridade e facilidade de ressarcimento aos cofres públicos. Hoje, um grande problema da justiça, né, que todos os operadores do direito conhecem, né, sejam os advogados, os juízes, promotores, é a lentidão para se chegar ao trânsito em julgado. Quando a gente fala de questões envolvendo patrimônio, mais ainda, porque você tem uma ação normalmente que decide ou não o direito e depois ainda uma ação de execução, né, para ter aquele direito de fato garantido, né, por um pagamento, por um bem, por algo dessa natureza. Então, esses processos de natureza patrimonial, eles tendem a ser extremamente demorados. Com a contribuição de informações para as investigações e o ressarcimento mais rápido dos cofres públicos, todos concordam. Mas no caso da Operação Lava Jato, isso precisa ser avaliado. Na verdade, não é que se posicionar contra o acordo de leniência, é tentar verificar o que é mais benéfico para o interesse público. Se o acordo de leniência, nesse momento, traz essa informação nova, eu acredito que não. Para o vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, um acordo desse tipo agora pode ser uma negociata sem propósito. Favorecendo quem? Favorecendo as empresas delinquentes, que vão escolher qual acordo vai ser mais favorável, vamos fazer um leilão de acordos de leniência para ver qual órgão é mais gentil, é mais flexível na sua proposta de acordo, né? E isso é desorganizar o Estado em favor do crime que está organizado.
De acordo com a Lei Anticorrupção, o órgão responsável por fechar acordos de leniência é a Controladoria Geral da União. Cada órgão terá o direito de fazer a sua aplicação, conduzir o seu processo. No âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU ficou como responsável exclusiva pela celebração de acordos de leniência. A lei centralizou na CGU essa competência. Cada estado, cada município pode adotar um padrão diferente nesse campo. Exatamente essa a questão. No caso da Operação Lava Jato, por exemplo, as investigações são realizadas pelo Ministério Público Federal, inclusive com informações sigilosas. Já os acordos de leniência seriam celebrados pela Controladoria Geral da União, o que poderia causar um limite na atuação da Justiça Federal. Se for realizado o acordo de leniência, ou seja, a empresa colaborar e entregar dados e informações necessárias e suficientes para a CGU e que assim possa haver resultado positivo desse acordo de leniência, não há problema. A questão, ela torna-se problemática a partir do momento em que estão sendo judicializadas ou já judicializadas processos criminais e esses processos, onde já tem delação premiada, onde já tem investigação em curso, nesse momento, falar em acordo de leniência junto à Controladoria Geral da União pode gerar alguma incompatibilidade por conta de que não está mais numa esfera administrativa e a questão também está numa esfera penal de jurisdição federal. A nossa preocupação é de que eventuais atos de leniência celebrados no âmbito da Controladoria Geral da União invadam, inclusive, a competência do Judiciário e impeçam, inclusive, a aplicação de determinadas penas que hoje estão a cargo de um juiz federal. A Operação Lava Jato é realmente um caso que nós nos deparamos com essa situação. Foram feitas mais de 15 delações premiadas em relação a estes processos da Operação Lava Jato e, por outro lado, as empresas, então, a notícia de que tentam fazer junto à Controladoria Geral da União um acordo de leniência. Então, até que ponto o acordo de leniência pode ser feito nesse momento e até que ponto ainda as investigações e as delações que estão sob sigilo influenciam ou não influenciam no âmbito administrativo. Toda essa sistemática precisa ser tratada com muito cuidado para que não haja prejuízo para as partes e também para a sociedade. Nós, os magistrados federais e a AJUF, está vigilante, então, para fazer, sobretudo, a defesa dos magistrados federais e da jurisdição federal em relação a esse tema. Muitas associações estão apreensivas com o impacto que isso pode causar. E não só o impacto, mas o alcance, além da Operação Lava Jato. É preciso avaliar até que ponto outras ações podem ficar comprometidas com alguns aspectos que estão previstos na Lei Anticorrupção. A lei tramitou muito rapidamente e não houve uma participação ativa de todos os atores interessados, a não ser a própria CGU, que foi quem fez a proposta da legislação.